Mais uma vez, boa noite a todos bem-vindos nessa casa do nosso coração. Vamos ler uma página do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Há dias difíceis. Aparecem as complicações, os desentendimentos, o desespero. Para pintar esse dia num quadro, você usaria cores cinzentas ou negras. Se você estiver passando por um desses dias, detenha-se por uns momentos e procure ver a natureza ao seu redor. Você notará que, apesar do negrume do seu pensamento, ela, a natureza, permanece inalterável e bela. Procure escutar o seu cântico. Acalme-se, alegre-se. Graças à natureza, você descobrirá que a cor mais apropriada para pintar o seu dia é a que lhe dá mais alegria. Que reflexão interessante, né? Às vezes a gente está realmente assim num baixo astral, né? Está tudo cinza aqui dentro. Aí a gente olha para os pássaros, olha para o azul do céu, olha o sol. Olha, um jardim, gente, é coisa linda, né? Um jardim florido. Às vezes a gente não tem um jardim florido perto da gente, mas a gente tem uma coisa chamada imaginação. E a gente pode imaginar um jardim florido e a gente se posicionar lá dentro, curtindo aquele jardim lindo. Essa tristeza, a gente vai embora. Ah, mas o problema continua. Continua, mas ele vai se resolver, né? Igual Maria falou para Chico, quando o Chico estava passando por uma situação muito difícil, ele pediu a Emmanuel que pedisse a Maria uma resposta para os problemas dele. Aí ela, uma semana depois, vem Emmanuel e fala para ele, isso também passará. Então, tudo para nós vai passar, né? Chico depois complementa, né? Nos dias de alegria, vai passar. Nos dias de tristeza, também vão passar. E são os nossos dias, né, gente? A gente precisa lidar com todas essas situações na nossa vida, porque elas fazem parte do nosso planetinha de provas e expiações. E a gente vai conseguir, né? Deus está com a gente, nos fortalecendo, nos intuindo, e isso vai ser, assim, sempre confortador para todos nós. Então, vamos sempre lembrar do nosso jardim colorido, florido, cheiroso, maravilhoso, né? A gente com o pé descalço na grama e deixar a alegria tomar conta de nós. Bom? Então vamos fazer nossa oração, pedir aos nossos amigos espirituais que nos abençoem, em nome de Deus e de Jesus, para que essa noite seja esplêndida, de energias boas, de informações importantes, que certamente nossa amiga Cláudia vai nos trazer com muito carinho, para nos fortalecer mais ainda nessa nossa vida. E assim, Senhor, que possamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Boa noite, companheiros, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre uma alegria compartilhar nossas reflexões com vocês, tá bom? Então, como a Beth já me apresentou, eu sou Cláudia, eu sou da Agremiação Espírita Isabel, e a casa me solicitou que viesse hoje conversar com vocês a respeito desse tema, dar sem esperar retribuição. Esse tema, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Esse capítulo se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. E ele é dividido em vários itens. Os itens que me couberam são 7, 8, itens 10 a 16, 19 e 20. Eu, de antemão, já peço desculpa, mas não vou conseguir, né, abordar todos eles em detalhes. Então, como é que a gente fez o trabalho? A gente selecionou alguns itens, alguns pontos importantes para a nossa reflexão, e, como sempre, a gente recomenda que vocês leiam em casa com calma, com atenção, se prendam àquela parte que mais chama a atenção de vocês realmente, e aí a gente vai construindo o entendimento, tá bom?
eu queria, nesse momento, pedir o auxílio da espiritualidade amiga e o auxílio de vocês, através das vibrações positivas, para que a gente possa desempenhar um trabalho, né, satisfatório, como a Beth bem colocou no início da prece. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu vou trazer para vocês as referências, o que eu usei para a gente construir o estudo, né? Então, eu usei algumas imagens da internet, do Google. Vocês vão perceber aí, foram tiradas do Google diretamente. Eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Usei uma citação do livro Um Jeito de Ser Feliz, do Richard Simonetti, de 2002. E usei também um artigo do Cristiano Torch, que está no Reformador. Mas a base mesmo é todo o Evangelho, tá? Basicamente, eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, então vocês não vão ter dificuldade. Mas, antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria fazer uma consideração. Nós que aqui estamos, quando nós comparecemos à Casa Espírita pela primeira vez, cada um de nós aqui foi trazido por uma motivação. Ou por curiosidade, ou porque queria conhecer, ou porque estava num sofrimento, porque estava passando por um momento de dor, um momento de dificuldade, ou por amor, pelo desejo de desenvolver um trabalho. Cada um de nós aqui tem um motivo, tá certo? Chegou aqui por um motivo. Mas, a partir do momento que a gente se dispõe a frequentar a Casa Espírita, o nosso objetivo qual é? Nos melhorarmos, nos tornarmos espíritos melhores, não é isso? A gente se conscientiza da necessidade do estudo e que, através do estudo, a gente vai conseguir alcançar um estado melhor em termos de evolução espiritual. Então, é importante, quando a gente assiste um estudo, participa de um grupo de estudo, é importante que a gente não fixe apenas ali naquele momento, mas que a gente reflita e que a gente leve isso para a nossa vivência diária. Porque ser espírita dentro da Casa Espírita é fácil. Mais ou menos também, né? Não é tão fácil. Mas é mais fácil. Por quê? Porque aqui todos nós estamos mobilizados pelo mesmo objetivo. No mundo, lá fora, aí a coisa já começa a ser diferente, um pouquinho. Então, o que a gente vai discutir hoje aqui, o que a gente vai falar aqui, é para que nós levemos conosco para casa, ao deitar a cabeça no travesseiro, a gente reflita, a gente pense, poxa, aquele ponto me chamou a atenção, será que eu posso mudar aqui, será que eu posso melhorar? Né? Para que a gente possa caminhar. Tá bom? Combinado? Então, esses itens que me foram dados, eles começam no item 7. No item 7 é uma passagem do Evangelho de Jesus. E ele começa com esse título: convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Já começa assim. Mas antes da gente falar da passagem, eu quero falar um pouquinho antes. O que estava acontecendo para que Jesus trouxesse essa orientação para a gente? Quem nos dá essa orientação é Jesus, no Evangelho de Lucas. E antes dessa situação acontecer, é aquele momento que vocês devem conhecer, que Jesus vai jantar na casa de um fariseu. E quando ele chega, ele percebe um burburinho ali das pessoas que estão participando e tal, e aí ele vai e ensina aquelas pessoas uma lição de humildade. Que quando eles forem convidados, eles não se assentem próximo ao anfitrião, para que eles não sejam constrangidos a serem convidados a se afastar e dar lugar a uma pessoa mais próxima do anfitrião. Então, é essa lição de humildade que Jesus dá nesse momento, né? Ele está conversando ali e fala, ele conta essa parábola, ele faz essa observação e ele pede, olha, quando vocês chegarem, né, procure se sentar mais afastado e, se for o caso, o anfitrião vai convidar você para chegar mais perto. Então, era nesse momento ali que Jesus estava, e aí depois ele dá ele traz esse ensinamento aqui que a gente vai ver agora. Então, na continuidade do ensinamento, ele fala, aí já a pessoa contando, né? Disse também àquele que o convidara. Aí Jesus, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos,
para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Essa passagem, então, está em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, na continuidade, como eu falei, daquela primeira passagem que eu relatei. Então, o que a gente entende aqui desse ensinamento de Jesus? O que a gente pode tirar de lição? Essa parte que a gente está estudando está no Evangelho, como eu falei no capítulo 13, é a passagem do Evangelho, e na sequência, no item 8, vem o esclarecimento de Kardec, né, com a orientação dos espíritos, dos amigos espirituais. E aí ele mostra para a gente aqui na reflexão que quando Jesus nos deu essa orientação, ele diz aqui claramente: não convide seus parentes, seus vizinhos que forem ricos, seus irmãos. Mas por que será que Jesus está fazendo essa observação? Quando a gente convida alguém das nossas relações para ir à nossa casa, é lícito a gente esperar que essa pessoa pode nos convidar de volta? Então, se eu convido a minha irmã, Patrícia, vem almoçar aqui em casa hoje e tal, eu posso esperar que daqui a algum tempo, 1 mês, 2 meses, ela vá retribuir esse convite e me convide também para jantar na casa dela, para almoçar na casa dela, enfim. Então, eu, ao convidar uma pessoa que tem condições, que tem relação comigo, eu estou, digamos assim, favorecendo uma retribuição, porque eu sei que ela tem essa condição. Aí Jesus diz: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Bom, eu vou sair pela rua recolhendo as pessoas? Pode ser, eu acho que pode ser, mas quando, por exemplo, eu faço um trabalho, né? Estou aqui na Casa Espírita e tal, e tenho um trabalho de distribuição de quentinha, e vou trabalhar com a população de rua. A população de rua vai receber aquele alimento que eu vou dar, ele pode me convidar para ir depois para ir na casa dele. O máximo que ele pode fazer, e às vezes eles fazem com muito carinho, é nos convidar a sentar com eles, e até compartilhar muitas vezes, né? Em alguns momentos. Temos companheiros que podem fazer isso, mas é o máximo ali naquela hora. Mas eles não podem, eu não posso esperar que ele vá me convidar para ir na casa dele e tal, e o receber, e me receber da mesma forma que eu poderia recebê-lo na minha casa. Então, aqui está a lição, né? Sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, essa ação de doar para os pobres, estrupiados, coxos, cegos, ela tem que ser feita sem esperar um retorno. Porque a esses companheiros a gente não pode, em hipótese alguma, imaginar que poderão nos retribuir. E aí consiste o ensinamento de Jesus. O âmago do seu pensamento, né, como diz lá no Evangelho, se revela nessa proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Então, quando a gente faz o bem, em qualquer circunstância, a gente não pode esperar retribuição. Não pode. É difícil? É, mas a gente tem que começar a trabalhar isso. Por quê? Por uma questão de sociedade, nós fomos criados e ensinados a esperar a gratidão, a esperar um agradecimento, um reconhecimento da ação. Isso é válido, mas não nessa situação. Não quando a gente está fazendo o bem. Esse fazer o bem tem que ser desinteressadamente. Aí consiste o verdadeiro sentido da caridade, como a gente vai ver mais adiante. Então, ele diz aqui, usando de uma comparação vibrante, disse:
convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. É óbvio que aqui ele está dizendo que eles não podem nos retribuir no sentido material. Porque eles podem nos retribuir, sim, de muitas formas. Mas, no sentido material, essa retribuição não ocorre. Tá certo? Então, é nesse sentido aí que ele está nos colocando essa questão. E aí, na sequência do capítulo, vem as orientações, as instruções dos Espíritos. Quem conhece o Evangelho, segundo o Espiritismo, já está assim lendo, está familiarizado, sabe que os capítulos se dividem, né, em alguns esclarecimentos, e lá no finalzinho do capítulo vem as instruções dos Espíritos. E são essas instruções que nós vamos trabalhar agora. Está tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Bom, aí a primeira comunicação que nós temos, ela fala sobre a caridade material e a caridade moral. Tá? Então, vem comunicação de 2 espíritos e me foi solicitado para falar sobre uma, que é a do item 10. E é essa que a gente vai abordar aqui agora. E esse espírito, ele se apresenta como um espírito protetor, ele não dá nome, né? Ele só se assina assim. E ele começa a comunicação dele falando que muitas vezes a gente faz uso dessa frase aqui. Como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? E isso é muito comum, a gente escuta muito isso, né? A pessoa fala, poxa, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer por caridade, gente? Eu estou dura, desempregada, como é que eu faço de caridade? Então, é nesse sentido o esclarecimento dessa mensagem, que a caridade não precisa ser apenas material, muito pelo contrário, ela é muito útil, inclusive, quando é a caridade moral. Não devemos esquecer a caridade material, ela é necessária, ela é imprescindível, mas se eu não tenho condição de fazê-la, eu vou fazer a caridade moral. De que forma eu posso ser caridosa moralmente? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma prece por um irmão necessitado. Eu posso ouvir com tranquilidade e amorosidade um irmão necessitado. Eu posso encaminhar uma pessoa que esteja em dificuldade para a resolução do seu problema, porque eu conheço como resolver. Então, e eu estou usando dinheiro para isso? É o meu conhecimento, é a minha possibilidade, é o meu recurso e é uma caridade moral que você está fazendo. Então, essa pergunta aqui já não cabe. Você pode, sim, ser caridoso, mesmo sem recurso financeiro. A questão é a gente compreender isso e conseguir identificar que isso está sendo feito. E aí o Espírito continua explicando na sua mensagem que, às vezes, a gente utiliza de certos recursos, né? E aí fala assim, dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Como uma desculpa. Eu não preciso fazer caridade, já que eu não tenho, né, condição financeira, eu não preciso fazer caridade porque, nossa, são muitos, como é que Deus vai saber? Como é que Ele vai perceber que eu, no meio de tanta gente, não estou fazendo caridade? E aí ele nos esclarece que não é apenas Deus que vai ficar sabendo. Quem é que vai saber mais do que Deus? Somos nós mesmos. Nós mesmos que sabemos que poderíamos ter feito alguma coisa e que não nos mobilizamos para isso. E aí ele traz esse esclarecimento. Ele diz, pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio. Apenas Deus, em sua misericórdia divina, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante. Quem é essa sentinela, gente? A nossa consciência, né? Então, tá ali, ó. Uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Então, se eu estou com dificuldades materiais, não posso, nesse momento, auxiliar, mas tenho condição de auxiliar moralmente e me omito e não o faço por diversos motivos, né? Não é ninguém que vai me acusar, é a minha própria consciência, é eu deitar a cabeça no meu travesseiro e pensar, poxa, poderia ter feito mais? Será que naquele momento ali, se eu tivesse, né, de alguma forma interferido, eu teria auxiliado, eu teria ajudado? E aí
esse espírito protetor traz para a gente essa reflexão muito importante, e eu acho que a gente deve ter sempre isso em mente, tá bom? E aí, seguindo, né, no esclarecimento, vem a segunda comunicação, que aí já está contida num outro item, que é a beneficência. A beneficência são várias comunicações, eu vou falar de várias aqui, tá? O que é a beneficência? Vocês sabem? A gente trouxe aqui o significado, lá do dicionário, né? Então, é um substantivo feminino que tem o significado de ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade, ato de beneficiar outrem, filantropia. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, só um minuto. Eu já cheguei com sede, esqueci de beber água, desculpe. Então, essa é a definição de beneficência. Então, é a ação de quem faz o bem. Então, você vê que é mobilização. Para que a pessoa seja beneficente, ela tem que se mover, tem que se movimentar, fazer alguma coisa. A gente viu aqui na imagem, quem sabe quem é essa imagem aqui? Aqui são aquela parábola que Jesus conta do samaritano, né? O bom samaritano. A gente vê aqui o primeiro sacerdote, o segundo sacerdote que passou, e quem parou aqui para socorrer foi aquele que a gente, teoricamente, menos esperaria que o faria naquela época, né? Então, aqui está um ensinamento. É possível para qualquer um. Não há diferença, não pode haver. E hoje em dia, naquela época já não podia, e hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, mais ainda, a gente sabe que não há diferença entre os povos, né? Então, nós somos todos filhos de Deus. Todos temos essa mesma capacidade, precisamos trabalhar nela. Então, o bispo de Argel, chamado Adolfo, ele traz para a gente, nessa mensagem, algumas informações cruciais. Aí ele começa a mensagem dele dizendo assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites. Já daí, ele já promete o que para você? Só por nós sermos beneficentes, nós receberemos nesse mundo os mais puros e suaves deleites. Ele não fala assim, quando você desencarnar, quando você estiver no paraíso. Não, ele diz, nesse mundo. Então, a ação você faz hoje e aqui você já vai usufruir dos mais puros e suaves deleites. E ele continua, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ou seja, mesmo conscientes de que nós não somos perfeitos, que nós erramos em outras existências, já erramos nessa também, mesmo assim, sermos beneficentes nos trará essa satisfação e esse deleite aqui. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Então, ele já está nos preparando, ele está nos convidando a refletir como a nossa modificação vai nos propiciar isso aqui, tudo de melhor. Toda a generosidade das almas belas. Porque quem são as almas belas? São aquelas que cumprem a vontade do Pai, que fazem o que o Pai quer que nós façamos, cumprem as suas leis, né? Então, se a gente está agindo de acordo com as leis de Deus, nós teremos condição de usufruir dessa alegria, dessa felicidade. E ele segue, pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Vocês já imaginaram se a gente pudesse usufruir desse sentimento na sua plenitude? Sermos felizes apenas entre aspas, por fazermos o bem. Olha que maravilha, gente. A gente aqui querendo ser feliz por 1001 motivos. Ele está dizendo aqui para a gente que não, gente.
a nossa única ocupação seria tornar felizes os outros, nós usufruiríamos desse deleite. Eu achei isso fantástico. Achei maravilhoso. Vocês não? Não é? Eu achei maravilhoso. Eu quero essa felicidade para mim. Vocês querem para vocês? Pois é. Basta o quê? A gente precisa agir, mas é essa felicidade aqui que eu quero para mim. E aí ele termina, né? Ou melhor, ele continua. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Então, ele está relatando aqui, obviamente, que quando você faz o bem ali, você está sendo caridoso, você está fazendo beneficência, você está levando aquele irmão necessitado naquele momento o alento, e ele vai ver renascer ali a alegria, porque ele teve a sua necessidade atendida, né? Então, isso vai imprimir naquele irmão impressões, né, muito agradáveis, de alegria, e, enfim, é uma descrição de uma felicidade que todos nós, com certeza, queremos ter. E ele segue: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. Então, aqui ele afirma categoricamente, é através da caridade somente, né, que nós vamos alcançar a felicidade. E essa palavra, ela sintetiza todas as virtudes. Então, nós temos que conquistar várias virtudes. Isso a gente sabe. Porém, sem a caridade, nós não seremos nada. Paulo já dizia, né? Então, a gente precisa se fixar nisso. E ainda diz que, praticando essa caridade, os povos, né, criarão para eles infinitos gozos no futuro. E, quando se acharem exilados na terra, ou seja, quando nós reencarnarmos, né, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Então, traduzindo aqui, né? Quando a gente vier para a Terra e praticar a caridade, ela vai ser a nossa consolação. Ela vai ser a antecipação daquilo que nós vamos usufruir quando retornarmos aqui ao seio do Deus de amor. Ou seja, ao reencarnarmos, recebemos a oportunidade de fazer o bem. Se nós assim o cumprirmos, isso é a garantia da nossa felicidade futura. Já começamos a ser felizes aqui, mas quando a gente, né, desencarnar e voltar para a espiritualidade, com o sentido do dever cumprido, mais felizes ainda ficaremos. E aí ele segue: foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Ou seja, enquanto ele esteve encarnado, trabalhando, né, servindo, foi através da caridade que ele encontrou essa felicidade. Foram os únicos momentos de satisfação que ele gozou aqui na Terra. Porque a gente sabe que o planeta Terra é um planeta para as nossas experiências, para as nossas vivências difíceis, para que nós superemos as nossas dificuldades. Mas nós podemos ser felizes se nós tornarmos o outro feliz. Olha que bonito, né? Essa ideia para a gente. E aí ele segue: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, palavra de ordem hoje, quando a gente sair daqui: caridade. Sem ela, a gente vai demorar mais, né, a alcançar a felicidade. E aí a próxima comunicação é do São Vicente de Paulo. Esse outro irmão também querido, que todos nós já ouvimos de alguma forma falar, foi um religioso também muito dedicado. E aí ele traz essa informação para a gente: amai-vos uns aos outros. Não pode, olha isso, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Então,
Não tem dúvida. Somente dessa forma, somente servindo ao próximo, é que nós vamos alçar voos. E aí, isso independe de intelecto, de conhecimento, de relação, pela nossa ação, como eu falei no início, né? Como é que a gente está se comportando, como é que a gente está agindo. Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Aqui é importante a gente entender que essa palavra volúpia aqui não tem o sentido usual que a gente conhece, tá? O sentido da palavra volúpia aqui é de deleite, de satisfação íntima. Então, se a gente buscar somente a satisfação, né, que essa ação boa proporciona, somente por isso a gente já vai se conservar na senda do progresso espiritual. Então, é interessante isso porque fica, às vezes, até parecendo um pouco de egoísmo. Se eu faço bem, eu vou usufruir do bem-estar. Eu vou estar feliz. Então, por que eu vou de encontro a isso? Por que eu vou ser contrário a isso? Eu tenho mais a que fazer o bem. Porque eu fazendo o bem, eu vou ser feliz. Nem que seja por um pouquinho, né, de egoísmo. Mas olha aí, se eu fizer o bem, eu vou usufruir dessa felicidade. Vou me conservar na senda do progresso espiritual. E aí ele segue. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar seus ensinamentos divinos? Então, todo o ensinamento, toda a base dos ensinamentos de Jesus estão sobre essa égide da caridade e do amor ao próximo. Então, se Jesus nos ensina isso há tanto tempo, por que a gente ainda recalcitra, né? Por que a gente ainda hesita em atender esse chamado? É importante que São Vicente de Paulo nos dá esse alerta, e outros espíritos também o fazem, né? Mas é importante que a gente coloque em ação, que a gente possa colocar isso em prática. E aí ele traz, a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. O outro espírito já tinha falado isso para a gente, né? Todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. Ainda tem isso, porque quando nós servimos, aqueles que recebem o nosso cuidado, eles oram por nós. Nós não podemos fazer a caridade e o amor esperando essa retribuição, mas eles oram. E aí, pode ser a nossa âncora de salvação. Quem já leu aqui Nosso Lar? Imagino que muitos já tenham lido. Tem uma passagem lá em Nosso Lar que o André Luiz está conversando lá com o governador, e ele, acho que é o governador, e ele fica sabendo que uma pessoa, que ele recebe prece, né, de uma pessoa, e ele acha que é alguém da família dele. E aí, quando ele vai ver, não é. Quem é a pessoa que ora por ele? Não é a esposa, não são os filhos, é uma pessoa que ele atendeu, porque a secretária pediu, ele fez um favor, entre aspas, ele atendeu gratuitamente. E essa mulher orava em gratidão por esse atendimento que ele deu a ela. Então, você vê, é isso aqui, é a nossa âncora de salvação, era a única prece que ele tinha. É a mais pura, eu achei isso muito poético, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Logicamente que isso é uma figura, né, de linguagem, de uma metáfora. É como se o Criador tivesse a caridade, e essa caridade fosse a virtude de Deus, e ele tivesse nos doado isso, né? Então, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, é o que de melhor a gente pode aspirar, né? E aí ele conclui: homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Então, nós não devemos esperar recompensa a não ser a que vem da própria ação.
do próprio agir no bem, da própria caridade, ok? A gente não deve esperar que o outro nos agradeça, que o outro reconheça. Não é nem somente o que está recebendo. Por exemplo, Natasha recebeu aqui de mim uma graça, uma coisa, a Beth viu. A Natasha ficou na dela, mas a Beth viu e ela veio e falou para mim, nossa, Cláudia, que atitude bonita, que bacana. Não, nem isso. A gente não deve esperar. A virtude está, a recompensa está no fazer o bem, no realizar ali, tá certo? Continuando, o outro espírito que traz a comunicação e a orientação é Cárita. Já ouviram falar também dessa irmã? E ela traz para a gente, nessa parte, né, ela começa assim, chamo-me Caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Gente, olha isso. Ela já começa a comunicação dizendo que ela sabe o que nós temos que buscar. Ela sabe qual é a meta que a gente tem que alcançar. E aí, nessa hora, ela começa a falar sobre as dificuldades do mundo, a necessidade que tem, né, das pessoas em sofrimento. E aí ela começa a descrever tudo isso para a gente, vai nos sensibilizando para que a gente possa despertar para essa necessidade. E aí ela traz assim, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem coberta. E a gente sabe que é isso mesmo. Necessidades, há muitas. Necessidades materiais, morais e espirituais. E ela aqui traz algumas dessas dificuldades, né? Então, ela traz esse panorama, na mensagem ela descreve. E aí ela diz, não vos digo o que deveis fazer. Olha que bacana isso. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe aos vossos bons corações a iniciativa. Lembra daquela primeira mensagem lá que ele falou do livre-arbítrio? Que fica a nosso critério. Ninguém vai nos obrigar. Fica na nossa consciência. Então ela diz, deixe aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Então, se alguém chega para você e diz, olha, Fábio, você tem que agir assim, Fábio, você tem que dar X para o centro, você tem que levar 20 quentinhas todo mês, Não, isso aí é uma reflexão que ele tem que fazer, ele tem que ver se é possível, tem que ver se aquilo é viável para ele, se está encontrando reverberação no seu coração. Não é ninguém que vai determinar se a gente deve ou se a gente não deve fazer. Somos nós e a nossa reflexão. Agora, ela diz, nessa mesma mensagem, ela descreve aquele que vai servir, o que ele vai receber. Não é a recompensa aqui. Ela faz uma descrição tão bonita, ela diz que vai levar a Deus cada raminho de uma árvore que nós vamos retirar ao fazermos o bem, ela vai recolocar, e essa árvore vai se tornar ainda mais frondosa. É uma descrição poética, recomendo que vocês leiam depois. E aí, nessa descrição, ela diz, porque a beneficência é inexaurível, ou seja, é inesgotável. Então, quanto mais a gente age no bem, mais o bem se propaga, mais o bem se multiplica. Não acaba. Mesmo que nós não tenhamos os recursos materiais, como a gente já viu, né? O fazer o bem só se multiplica. Tudo bem? Até aí? Estou indo muito rápido, né? Mas é porque a pessoa que me escalou me deu muitos itens, então eu tenho que correr. Aí vem a outra mensagem de Cárita ainda, né? E é a quinta mensagem. Aí ela fala assim, a esmola é o mesmo espírito, mas numa outra mensagem, uma outra ocasião. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante. Aí ela está falando da questão financeira mesmo, né? Da questão do recurso material. O recurso material, ele é fundamental, ele é importante. Nós não podemos ser ingênuos.
há necessidade, sim, há necessidade da casa distribuir alimento, há necessidade da casa distribuir cobertor, há necessidade da casa distribuir roupa, porque há irmãos que necessitam desses bens, porque não tem condição. E a gente está falando isso aqui no Rio de Janeiro, no Grande Centro. Imagine aí mais, né, afastado, nos rincões mais difíceis, o quanto não é difícil dessas pessoas conseguirem isso. O quanto de miséria. Eu, às vezes, me surpreendo quando vejo a reportagem em alguns jornais, né, que a pessoa abre lá a pobre da geladeira, quando tem a geladeira que nem funciona, né, mas tem lá para serve de armário, abre. E o que tem lá dentro da geladeira? Sei lá, um anguzinho, um arroz, que é isso, ou uma farinha, né, com água, que é o que ela vai ter para dar de alimento. Então, existe, gente. A gente não pode ser ingênuo e achar que isso não acontece. Acontece sim, acontece muito. Então, a esmola é necessária, mas ela é quase sempre humilhante. É isso que a Caritas está trazendo para a gente, né? Então, ela diz que não necessariamente apenas através do recurso material nós vamos ser caridosos. E aí ela diz, pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, é uma outra forma de caridade. Existe essa caridade material, mas existe essa também, que é de nós nos amarmos, nos tolerarmos, sermos pacientes, sermos indulgentes para com aqueles que convivem com a gente. E aí abarca tudo. Abarca a casa espírita, abarca a família, abarca o trabalho, né? Todos aqueles que convivem com a gente. Ela diz aqui, indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas. Por quê? Alguém aqui é perfeito já? Então, todos nós já erramos, todos nós temos dificuldade, todos nós ainda temos questões a vencer. Então, precisamos nos perdoar mutuamente as fraquezas e cuidar de não ferir o amor próprio de ninguém. Agora, individualmente também precisamos analisar os nossos sentimentos íntimos, né? Porque se eu estou com o meu amor próprio muito ferido, eu preciso também refletir sobre isso. E ela segue lá, dando uma recomendação específica para nós espíritas, que eu achei ótimo e achei muito interessante. Vós, espíritas, podeis sê-lo da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, ou seja, ser indulgentes, né? Induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Esse alerta é um alerta importante, porque, às vezes, quando a gente começa a frequentar o espiritismo, a gente quer que todo mundo tenha a mesma opinião que a gente. Todo mundo pense igual a gente. E não é assim. Né? Cada qual está lá no seu momento, cada um tem a sua preferência, tem as suas inclinações. Então, nós temos que ser tolerantes, pacientes, temos que ter respeito às demais filosofias religiosas. Não podemos nos avorar de, só a minha religião é que está certa, a minha que é poderosa, só a minha que salva. Não podemos. Então, ela traz esse alerta aqui importante. Vós, espíritas, podeis sê-lo da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. Então, a gente pode conversar, a gente pode colocar as nossas ideias, a gente pode tentar trazê-los, né, para cá, mas não impor as nossas opiniões. Isso também é caridade. Isso também é amar ao próximo. Né? Aí vem a lição 6, que é de um espírito protetor, que nos traz ali também um ensinamento, em que ele diz, mais uma vez, essa questão do sou pobre, não posso fazer a caridade. Ele traz essa mesma ideia, né? E aí fala também que muita gente fala, todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes, nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Quer dizer, a mesma ideia. Tenhamos calma, tenhamos paciência, tenhamos amor ao próximo. E ele traz também uma história que eu achei muito interessante e que é para a gente refletir bastante sobre dois irmãos
que foram, aqui na Terra, sofreram determinadas provas, né? Aí já levando para essa questão da caridade moral e da caridade material. Os dois passaram por dificuldades, sendo que um tinha recurso financeiro e o outro não tinha. Então, mas os dois foram caridosos, os dois fizeram bem, serviram e tal, e ao desencarnarem, se apresentaram lá com as suas realizações. E aí, um se apresentou com um saco bem cheio, tá vendo? Bem cheio. E o outro, mais humildezinho, com um saco vazio. Tinha pouquinha coisa dentro, porque ele não havia tido recurso financeiro, então ele pôde fazer pouca coisa nesse âmbito. E vamos pesar aqui qual dos dois sacos está mais pesado. Qual não foi a surpresa? Que esse saquinho mais vazio pesou mais na balança. E aí a gente vai entender por quê. E aí os espíritos que estão ali conduzindo, né, essa verificação esclarecem a ele. Ele diz, deste muito é certo, para o que pesou bastante, né? Deste muito é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te terem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Porque quando o que tinha dinheiro, que o saco estava pesado, chegou e viu o sacão, falou, esse saco é meu, esse é o meu, eu dei muito. Aí o Espírito esclareceu, deu mesmo, mas você deu por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E o que Jesus nos ensina? Se você já recebeu a sua recompensa aqui na Terra, quando você foi visto, quando comentaram sobre a sua ação, olha lá como a Cláudia é boa, ela doa tantas quentinhas, ela ajuda os pobres, não sei o quê. Eu já recebi a minha recompensa aqui. Então, quando eu desencarnar, não vai contar. É isso aqui que ele está dizendo, está vendo? E se eu dei de nada me privando, ainda pior. E aí ele diz, fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Sua paga você já recebeu. E aí virou para o outro, que chegou com um saquinho mais vazio, né, e disse, depois disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Quem é que nos lembra essa privação? O óbolo da viúva, né? Que chegou lá para colocar no gasofilácio a doação dela, os fariseus colocavam as moedas, faziam barulho, blá, blá, blá. Vocês sabem o que é gasofilácio? Gasofilácio é um negócio grande assim que recolhia as moedas e fazia barulho. Então os fariseus, quando colocavam muita quantidade de moeda, fazia aquele barulhão. E as pessoas olhavam e admiravam. A viúva chegou lá com 2 moedinhas, plique, plique. Todo mundo olhou assim de lado, mas ela tirou do que ela não tinha, então se privou para que pudesse doar. Aí ele diz, não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente. Então, mais uma vez, aí a questão da indulgência. E eu acho importante aqui, que meu tempo já acabou. Pô, gente, aqui passa muito rápido, gente. Já acabou meu tempo. Aqui eu acho importante a gente pensar, né, que... Até perdi a minha fala. Não sei o que eu acho importante, mas perdi o fio. Vou terminar, gente, porque já acabou ali o tempo. Aí vem essa comunicação aqui ainda de João, que aí nessa comunicação ele está fazendo um alerta. Pode mais um pouquinho? 5 minutos. Obrigada. Ele está fazendo um alerta para as mulheres, principalmente. Mas, nos tempos atuais, lembrando que isso aí foi no século XIX, né? Então, nos tempos atuais, vale para todo mundo, não é só para as mulheres. Mas ele está dizendo ali, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra. Então, ele está exortando, né, que nós façamos o bem, que nós possamos nos dedicar à obra de Jesus e tal. E aí ele diz, trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorioso
glorificá-lo. Então, quando a gente está servindo a esse irmão mais necessitado, quem que a gente está servindo? Acima de tudo, a gente está servindo a Deus. Então, é isso que ele está nos exortando, esse companheiro, né, o João. E aí, ele fala uma coisa que eu também achei muito legal, muito importante trazer, é que ele diz assim, ó, todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Não há nenhum de nós aqui que não tenha possibilidade de dar. Todos nós, mesmo aquele que está acamado, que está, né, impossibilitado de se mobilizar, pode servir. A gente tem um exemplo do gigante deitado no Espiritismo, que era um homem que vivia na cama, que ele não, era tetraplégico, e ele trabalhou pela divulgação da doutrina espírita como ninguém. Então, é possível. A gente vê o Stephen Hawking, né, que era uma pessoa que só mexia o dedo, o tanto que ele fez para a ciência. Então, não há quem não possa contribuir. E aí ele diz aqui, ele chama uma atenção, porque ele fala aqui, ó, ele fala dos poetas e dos literatos que só pela gente mundana sois lidos. Então, ele diz, ó, você vende seus livros? Legal, não tem problema, a gente precisa do sustento. Mas pensa no outro também, usa um pouco desse recurso dos livros para ajudar o outro. Faz as suas vendas mundanas aí, mas reverte um pouco dessa venda para beneficiar aquele que necessita. Aí ele fala, ó, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Então, não há quem não possa contribuir, quem não possa ajudar. E aí, finalmente, a gente vai para o último item, que é esse, benefícios pagos com a ingratidão, que aí é uma pergunta que fazem para o espírito, né? O que a gente deve pensar daquela pessoa que desiste de fazer o bem porque recebe a ingratidão como resposta. Então, eu faço, ninguém reconhece meu trabalho. Ah, então não vou fazer mais. É isso? É nesse sentido a pergunta que ele faz, né? E aí o guia responde para a gente, o guia protetor. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Porque já recebeu aqui. Se você reconhece, se você recebe o reconhecimento aqui, então já está pago. Você não vai encontrar essa recompensa no céu. Aí ele segue. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo, aquele que faz sem esperar retribuição. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Então, não é melhor fazer sem esperar o reconhecimento? Se você sabe que vai encontrar em algum momento ali quem não vai reconhecer, então vamos fazer com desprendimento. É para fazer sem esperar a recompensa. E aí ele ainda esclarece mais, ó. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos aqui vivendo experiências para vencermos dificuldades. E essas dificuldades, muitas delas advêm do nosso orgulho. Então, quando a gente espera a retribuição, quem está falando ali é o nosso orgulho. Eu quero ser reconhecido. Aí eu conto para vocês uma história que eu não tenho tempo mais, mas eu vou contar porque eu acho legal. Eu dirijo, né? E aí eu sempre procurei ser gentil no trânsito. Sempre dou passagem, deixo a pessoa... Mas eu sempre falava assim, de nada, né? Eu fazia, mas sempre esperava que a pessoa piscasse para mim, né? Um farolzinho, desse um oizinho e tal. Aí eu comecei a pensar, gente, tá vendo? Até nisso, nas mesmas coisas, a gente quer o reconhecimento. Aí eu ainda não melhorei, não, mas estou trabalhando nisso em mim, né? Ainda já estou fazendo menos isso, mas ainda tem. Então, é isso que eu falei lá no início. A gente tem que observar as nossas sutilezas, porque você acha que está fazendo tudo certinho, quando se vê, se pega nas mínimas coisas no dia a dia. E são mínimas mesmo, mas que atrasam a nossa evolução. E aí o Cristiano Tosh, no Reformador de junho de 2012, ele traz o seguinte, que é para a nossa reflexão, né? Já caminhando para o nosso encerramento. Quando fazemos o bem, quase sempre estamos semeando para o futuro,
cujos frutos aparecerão em momentos oportunos. As pessoas mais endurecidas, embora muitas vezes a princípio não demonstrem, são impactadas pelo exemplo daquele que pratica o bem. Então, às vezes tem aquele companheiro ali duro, né? Mas está vendo ali a Aldinha fazendo bem, servindo e tal, e fica observando. Olha lá, ela está fazendo as coisas direitinho, né? Ela era tão dura e tal, e agora está assim. Está olhando, está observando. Então, essas pessoas, muitas vezes, não demonstram, mas são impactadas pelo exemplo. Não raro, quando desencarnam, a lembrança do bem que lhes fizeram vem à tona, contribuindo para o seu despertamento espiritual. Portanto, um benefício nunca é praticado em vão. Aí agora, eu me lembrei de um exemplo da dona Anália Franco, que ela auxiliava uma senhora, sempre dando uma sopinha, e a senhora era super grossa com ela, cuspia a sopa, fazia tudo, não reconhecia. E ela ali, perseverando, com amor, se dedicando, e com o tempo, essa senhora reconheceu todo o trabalho que ela fez, né? Então, você vê que é para que nós perseveremos realmente. E aí, finalmente, no livro Um Jeito de Ser Feliz, do Richard Simonetti, ele traz para a gente: quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Achei forte isso, né? Mas isto aplica-se a tudo o que fazemos em favor de alguém, no lar, na rua, no local de trabalho, na atividade religiosa e na vida social. Quem se doa em benefício de um filho, de um amigo, de um necessitado, jamais pensa em retribuição. Ou não deveria pensar, né? A recompensa está na própria doação, já que, quando assim fazemos, assumimos nossa filiação divina, habilitando-nos a receber em plenitude as bênçãos de Deus, que não se perturba com os ingratos, nem deixa de atendê-los, porquanto, como ensina Jesus, faz nascer o sol para bons e maus e descer a chuva sobre justos e injustos. Então, companheiros, que nós possamos, lembrando daquela imagem poética, né, que a carta fez, nós possamos ser essa emanação do Criador. Ao realizarmos a caridade, ao buscarmos praticar, sem esperar a retribuição, que nós possamos ser essa emanação vinda do nosso Pai. Muito obrigada pela atenção de vocês. E, gratidão, apesar de tudo, gratidão por vocês estarem comigo hoje, tá bom? Obrigada. Gratidão ao nosso Pai Celestial, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa tão carinhosa, que tem essa beleza, né, de fazer o bem, de levar uma palavra de carinho, de nos dar a chance de estudarmos a doutrina espírita. Então, uma gratidão muito grande por essa casa, que nos recebe com tanto carinho, né? Nos dá força, coragem, e nos dá essa oportunidade de trabalhar no bem, né? Então, isso é o mais importante. Nós reencarnamos para servir, para trabalharmos no bem e para dar certo. Então, não podemos passar pela terra sem praticar a caridade. Não a caridade da esmola, que essa é a mais fácil, mas a caridade em casa, a caridade de escutar o outro, de se colocar no lugar do outro, a empatia, né? E tantas caridades possíveis que não dependem de dinheiro e que nós precisamos fazer, né? E a doutrina espírita nos traz isso de uma forma muito bonita, né? Fora da caridade não há salvação. É uma verdade. Seguir com Jesus e colocar sempre todo o bem possível para fora, né? Para ajudar quem está ao nosso lado e a nós mesmos, né? Então, uma alegria muito grande, gratidão a essa casa, que vai fazer 100 anos, dia 3 de agosto, e nós estamos num esforço imenso para ajudar essa casa, para que ela possa continuar muitos anos, né, nesse trabalho de amor, contando com vocês. Então, vamos continuar o nosso trabalho.
esse momento das nossas orações também é caridade, também é uma forma de nos doarmos para aquelas pessoas que convivem com a gente, para as pessoas que nós não conhecemos, para o universo, né? Para a nossa Terra. Nós estamos jogando energias superiores para o nosso planeta. Então, a hora das orações, muito importante. Então, a hora de nós, primeiramente, orarmos para os nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Não somente os nossos entes queridos, que nós amamos, que sabemos que estão vivos em alguma dimensão no espaço, mas, de repente, por algum inimigo que fizemos em vida passada. E isso não é difícil, né? Porque se hoje estamos na melhor encarnação, você imagina o nosso passado, não é? Então, de repente, criamos situações delicadas com algumas pessoas que guardam esse rancor em nós, sobre nós. Então, vamos, nesse momento, pedir por eles também, pelas nossas companhias espirituais, por tantos irmãos que vieram hoje estudar conosco nessa casa. O número de desencarnados é muito, muito maior do que encarnado. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande. A palavra, ela pode construir ou destruir. E o pensamento também. Então, vamos usar o nosso pensamento, que é o veículo do nosso sentimento, para vibrar amor, carinho, a todos esses irmãos, cujos nomes nós colocamos na caixinha de prece, cujos nomes estão no nosso coração, na nossa mente, tantos irmãos que estão por aí precisando desse carinho. E não tem melhor oração do que o Pai Nosso, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Ó Mestre amado Jesus, recolhe as nossas preces, os nossos sentimentos, transforme isso em muita luz, de carinho, de amor para todos esses irmãos. Que eles se sintam fortalecidos na fé, na esperança, na caminhada agora no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um desses irmãos. E eu quero hoje pedir especialmente, eu não sei o nome todo, mas ela é chamada como vó Hilda, Hilda, a mãe da nossa médium da casa, Marta, né? Que desencarnou, Aida, né? Sabe o sobrenome? Não. É Aida, isso mesmo. Então, que ela desencarnou hoje à tarde, a mãe da Marta, então que ela seja recebida com muito carinho, com muito amor, e que Deus abençoe não só a Marta, todos os seus filhos, toda a sua família, né? Muita luz e muita paz. E é isso, né? O saber que a vida continua nos traz um consolo muito grande, né? E vamos continuar então na nossa vibração carinhosa. Essa casa é um ponto de luz nesse bairro, é um ponto que ajuda a nossa comunidade em torno, os nossos lares, aqueles que moram aqui perto, ou mesmo mais distante. Essa casa tem um poder, uma energia linda, 100 anos de trabalho no bem. Então, nesse momento, nós queremos pedir essa misericórdia ao nosso Pai Celestial, a Jesus, a Maria, que possa escutar a nossa prece, atender os nossos lares. Vamos pensar na nossa casa? Vamos imaginar Jesus entrando pela porta da frente, e quando Jesus penetra na nossa casa, ele vai empurrando qualquer escuridão, só vai ficando luz.
Imagina isso, Jesus entrando e empurrando todo o miasma, toda a negatividade, limpando o nosso ambiente do nosso lar, que é o nosso grande laboratório, limpando a casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, os nossos ambientes de trabalho. Nós queremos que essa luz linda chegue até essas pessoas, as pessoas que não puderam estar aqui, que estão em casa, mas que a luz de Jesus, a luz dessa casa, toque o coração dela, toque a mente dela. Eu peço muita luz para a nossa irmã Ilka, a sua família, né? O seu esposo, muita luz para ela. Ela não está podendo vir à casa, mas a casa vai até ela, na luz, no amor, né? Então é isso que nós pedimos, por todos os endereços da caixinha de radiação, por toda a nossa comunidade, todo o nosso Rio de Janeiro, aonde a nossa humilde energia puder chegar, vai se espalhando e vai para o universo, né? Graças a Deus. E todos nós que estamos matriculados nessa escola terrena, somos ainda doentes da alma. Às vezes é ruim escutar isso, né? Somos doentes ainda da alma. Não alcançamos o equilíbrio, a harmonização com as leis divinas, mas estamos na batalha. Já encontramos um caminho, já temos Jesus no coração a nos orientar. Então a transformação, a reforma íntima é uma questão de tempo. Vamos acelerar o processo, né? Porque precisamos aprender a semear melhor, para que possamos colher coisas mais bacanas. Porque aprendemos, né, com as leis divinas, que a conta sempre chega. Tudo que nós fazemos, às vezes uma palavra, até pequena coisa, ela tem um retorno. Então possamos prestar atenção nisso. Por que eu estou falando isso? Porque isso é saúde, né? E é a hora da gente pedir pela nossa saúde, pela nossa mente, pelo nosso equilíbrio. E o Evangelho de Jesus é o grande medicamento que precisamos para harmonizar a nossa mente, os nossos sentimentos. Então, possamos prestar atenção para que as nossas células perispirituais e físicas recebam da nossa mente, da nossa alma, as melhores energias possíveis. E quando nós estamos em vibrações positivas, ligadas a Jesus, ligado no bem, ligado na caridade, sem esperar retorno, nós estamos energizando positivamente as nossas células. Então, nesse momento, nós queremos pedir a Jesus, o grande médico dos médicos, a Deus, a Maria, a Bezerra de Menezes, toda essa equipe espiritual de Bezerra e a equipe médica da casa, que estejam nesse momento nos abraçando, porque Ele sabe aonde está a nossa dor. Deus sabe aonde está doendo e o que nós precisamos fazer para melhorar. Então vamos pedir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Jesus tem que passear, né? Em nós. Nós precisamos rever atitudes, pensamentos, para nos equilibrarmos com Deus. Deus tudo percebe, tudo vê. Nada fica escondido, não é isso? Então precisamos deixar que Deus nos dê esse banho de amor, esse banho de luz. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus,
nosso Pai maior, vai lá, naquele coração que está triste, naquela pessoa que está em depressão, com dificuldade no seu caminhar. Vai até ela e leve um carinho, harmonize. Aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, os irmãos que estão pela rua, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica sejam ajudados, que as águas do ambiente sejam frutificadas, né? E eu quero pedir mais uma vez pela nossa irmã Geórgia Ramos, na rua Dona Joaquina, 48, está numa fase muito difícil, um câncer terminal, com muitas dores. Eu peço misericórdia, Senhor, pela nossa irmã Geórgia. Enfim, Senhor Jesus, é agradecer, porque sabemos que nada nos acontece sem uma necessidade maior. E nós devemos aprender até agradecer as coisas ruins que nos chegam. Porque o que chega a nós é para um bem maior. Termos essa certeza nos ajuda a enfrentar as batalhas necessárias da vida. Então, sempre com alegria, porque colocando a alegria à frente na nossa vida, também fica mais fácil. E nós temos tudo para sermos alegres. Temos o nosso Mestre amado Jesus, essa doutrina linda que Ele organizou para nós, tanta coisa boa. Então vamos buscar dentro de nós a nossa alegria de viver, a nossa força, a nossa coragem. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho. Nós temos que agradecer a presença de todos vocês, especialmente da nossa irmã Cláudia, com a sua palavra carinhosa, importante, esclarecedora. Que Deus abençoe todos vocês, que saiam daqui renovados, felizes, para enfrentar aí as batalhas do dia a dia e investir na nossa reforma íntima. Temos que dar certo. Nós não podemos retornar um dia ao plano espiritual e olhar para trás, puxa vida, olha a chance perdida. Não, nós vamos acertar o caminho. Então queremos agradecer a todos vocês, pedir a Deus que abençoe vocês no retorno aos seus lares, né? E convidar vocês a participar dos nossos cursos. Nós temos vários cursos online, é importante para o nosso conhecimento e entender melhor a doutrina espírita, né?